acreditando que sempre que o indivíduo tem o processo de constituição de uma nova religião, ele vai se colocar no centro daquela formação e como emanador da verdade. Isso é irrefutável. Isso é refutável. Nós temos que ter a abertura e a sinceridade intelectual de compreender esses valores com toda a franqueza. Isso aconteceu a todas as religiões. Então Kardec, quando ele funda o processo espírita, ele se coloca, obviamente, como aquele que está reformulando o código moral espiritual. Existe algo que é muito positivo e algo que é muito negativo. É positivo que Kardec tenha feito a leitura espiritual, por quê? Ora, porque a releitura kardecista, ela abriu a ideia do contato metafísico com forças extraordinárias. Aqui eu ainda vou argumentar que essas forças que as pessoas têm contato, os valores mediúnicos, as mensagens, os espíritos elevados, para mim são resquícios emanadores, resquícios emanados da transitoriedade da vida. Então, já que nós somos uma consciência, já que o nosso cérebro é um processador eletromagnético, literalmente ele é um processador de correntes eletromagnéticas. A luz é eletromagnetismo, o nome científico da luz é eletromagnetismo. Nosso cérebro ele é um processador de eletromagnetismo, porque ele emite corrente elétrica, e toda corrente elétrica emite uma corrente magnética. Essas são as leis de Maxwell, que depois foram dar o Nobel a Einstein pelo efeito fotoelétrico. Mas se a gente entender que todo o campo eletromagnético tem um grau energético, eu entendo que quando a nossa vida encerra, existe o residual desse campo eletromagnético. O residual desse campo eletromagnético ele fica pairando aqui, porque ele não é transmissível para os outros estados de frequência das novas realidades de consciência. E nesse processo há sim a captação por todos nós, não só por médios, mas por todos nós captamos os resíduos das frequências humanas que ficam aqui a partir do momento em que o indivíduo assume um novo estado de consciência. Então seria como se você pegasse a vibração que sobrou do indivíduo. Essa vibração tem muita informação e você consegue captar ali emoções, sentimentos, falas, mensagens, mas eu não acredito que seja espíritos em si. Estou dizendo aqui a minha visão científica acerca desse processo. E vamos lembrar que diversas constatações científicas que hoje são confirmadas há 3, 4 mil anos eram ditas por sábios e levaram todo esse tempo para serem confirmadas. Eu não tenho nenhuma forma de confirmar isso que eu estou dizendo cientificamente, mas eu estou colocando aqui a minha visão. Assim